estagiário. Eu estou editor de fotografia aqui no Jornal do Comércio desde 2011. Eu comecei em 97 como estagiário. No final de 97, em dezembro de 97, eu fui contratado. Em 2001 eu virei editor assistente. E agora em 2011 eu virei editor. Aí quando eu estava aí, hoje em dia a equipe é composta de 20 pessoas. No caso a gente tem o tratamento de imagem, o pessoal ali atrás, o tratamento de imagem, que adequa as fotos que estão atrás da rua para rodar no perfil do clube. Então nós temos 3 no tratamento de imagem. Temos 2 pessoas que são auxiliares de assistente administrativo que fazem o meio de campo entre a edição, o fotógrafo que está na rua, editores. E aí também o material que vai para a agência, porque a gente tem uma agência de fotografia que é a JC Imagem. São 11 fotógrafos que vão para a rua, 1 estagiário e 3 editores. No caso sou eu o editor A e tem 2 editores assistentes. São eu e o Chico. A câmera do estagiário é profissional, o estagiário trabalha com o equipamento dele. Não é do jornal. Só do estagiário. Assim, a gente trabalha, por exemplo, com equipamentos Canon. Se o estagiário tem equipamento Canon, a gente tem lente para emprestar e tudo mais. Tanto é que essas máquinas que estão aqui atrás são todas que a gente já aposentou, Nikon, a gente procura a tecnologia Nikon para Canon. O estagiário ainda trabalha com o equipamento dele, a intenção é sanar isso. A gente já passou um tempo também, né, de custo dos estagiários trabalhando com os equipamentos da casa, mas aí quando mudou para Canon, a gente ainda está terminando. Jornalista não cobrir algum evento e ele sofreu algum acidente, quem paga por isso? Os danos do equipamento? Se tem seguro? O estagiário que trabalha, mas todo fotógrafo trabalha com o equipamento da casa. Então, assim, equipamento é tudo segurado e acidente de trabalho, aí a empresa é que tem que entrar em contato, né, levar, tem questão de INSS, se for o caso, fazer, mas tudo é a empresa que monta, né? A trabalho, até o mesmo deslocamento de casa a serviço do trabalho, a caminho de trabalho, como já aconteceu com acidente de moto, e assim, é considerado acidente de trabalho. Então, todo o procedimento burocrático normal de uma empresa. E a seleção para estagiários, como é que funciona? A gente acabou de fazer uma seleção, a estagiária começou essa semana. A gente abre através do portal, né? Quem se interessa em estagiar no Jornal do Comércio, independente de ser na área de fotografia ou não, tem que se cadastrar numa base de dados de recursos humanos, que fica no endereço do portal NE10, lá embaixo, na barrinha lá embaixo, de um trabalho conosco. Aí você clica lá e faz seu cadastro indicando a sua área de preferência. Sempre que se abre uma vaga de estágio em qualquer editoria ou qualquer veículo, é a partir dessa base de dados que os candidatos são convocados para teste. Aí, no caso de fotografia, a gente fez uma seleção com 15 pessoas, foram chamadas para teste. Eu só tenho uma vaga de estagiário. Dessas 15 fizeram dinâmica de grupo, uma provinha de conhecimentos gerais. Não basta só fotografar, tem que estar antenado está acontecendo aí, porque a gente sempre fotografa tudo aquela carga que a gente sabe, toda a nossa experiência, toda a nossa visão do mundo, tudo aquilo que a gente sabe, né, no dia a dia. O cara que está vivendo política, ele sabe, tem que saber quais são os fatos de política. Então tem uma prova de conhecimentos gerais e também uma identificação de fotos impressas para a gente ver como é que é a redação daquela pessoa. Passada essa fase, aí vai para um teste prático mesmo na rua. Aí desses 15 ficaram 3, desses 3 ficou 1. Começou a semana passada. E qual a especificação que o fotógrafo deve ter? Ele deve apresentar algum certificado ou só passar na... Não, assim, para ser repórter fotográfico, não é obrigado a ser formado, passado pela universidade, mas as políticas de recursos humanos das empresas hoje em dia exigem que os estagiários estejam vinculados à universidade. Né? Então, até por causa da questão da visão jornalística. Porque a fotografia em si é um negócio muito mais amplo do que o fotojornalismo. Mas o fotojornalismo é uma escola que possibilita você estar fazendo tudo e a empresa resolveu, as empresas de comunicação resolveram ir por esse caminho. Não é obrigado a ser formado para ser fotógrafo, tem gente que não é formado aqui. Mas para entrar como estagiário tem que ter pelo menos um vínculo com a universidade, esteja vindo do curso de comunicação, não só de jornalismo, mas qualquer curso de comunicação que tenha uma cadeira de fotografia.
câmeras separadas para cada tipo de área que vai cobrir, exemplo? Não, assim, as câmeras são as mesmas, a gama de lentes são as mesmas. Como é que funciona? Cada fotógrafo da gente ele tem uma câmera e 3 lentes que andam com ele, que é uma 10, 22mm, uma 24, 70mm e uma 70, 200mm com flash. Então esse é o kit básico do fotógrafo. Logicamente que se ele vai para fazer uma pauta, uma rebelião, alguma coisa, ele precisa de lentes maiores, como a 300mm. Aí a gente está aqui, mas ele não vai estar andando com esse peso no dia a dia. Mas todo fotógrafo tem esse kit básico de 3 lentes que cobrem de uma gama de 10mm a 200, as 3 lentes combinadas, e o flash, e a câmera e o computador para transmissão. Aí além das câmeras e as lentes, eles só levam o computador ou levam uma coisa mais? Aí depende de cada fotógrafo, porque assim depende do que o cara vai fazer, né? O cara vai para um protesto, ele não vai estar levando luz de estúdio, mas aí o pessoal que trabalha com suplementos, que são fotos mais trabalhadas, com luzes mais trabalhadas, ou a gastronomia que você vai fazer, que demanda mais luz, aí tem várias coisas, tem races, spots de luz, e se você acaba indo no restaurante montando um estúdio junto à mesa, porque aquela pauta pede isso, mas o normal do fotojornalismo, o fotojornalista que a gente trabalha com a essência da gente é a notícia, o factual, né? Tanto é que o carro-chefe dentro do jornal, no caso da gente aqui do Jornal do Comércio, é a editoria de cidades, que é onde tudo está acontecendo na cidade. As coisas boas e as coisas ruins. Eu queria saber como funciona assim, a rotina do trabalho. Ele vem aqui, já pega a pauta, ele... Assim, o fotógrafo, ele é o primeiro que chega e o último que sai. Fotografia é aquela coisa que a gente tem fotógrafo desde 7 da manhã e quando fecha o jornal, assim, esquema de plantão, de revezamento. Né? E o fotógrafo trabalha quase todo final de semana, diferente dos repórteres das editorias. Porque a fotografia tem esse segundo lema, foto não tem como se recuperar. Foto a gente tem que estar no local e fazer a foto. O texto você tem como ir depois recuperar. Um bom repórter vai levantar isso, fazer aquele texto em cima das informações que ele colheu depois, tem como recuperar, mas a fotografia não. Perdeu, lascou e a gente não tem como recuperar, então tem que ter fotógrafo o tempo todo. E os fotógrafos, muitas vezes, a maioria das vezes, é através de pautas que chegam. Ou saem casados com o repórter, que é a pauta que vai acontecer agora, ou às vezes não tem fotógrafo para acompanhar o repórter, mas uma foto pode ser feita depois, o repórter entrevista, e depois o repórter vai, o fotógrafo vai, passa a pautinha escrita, agenda horário, e o fotógrafo vai. E algumas vezes acontece também da foto ser gerada a partir da pauta, a partir da foto. Como por exemplo, vocês vão poder ver agora, eu não posso mostrar minha foto, mas nessa edição de domingo a gente no material com som no estômago. Diego ia passando uma pauta e vinha uma cena que é sensacional, assim, para o que a gente trabalha com jornalismo, né? Observe, um mergulho no absurdo. Aconteceu foi o seguinte, ele voltou com uma sequência de fotos que é sensacional, e a gente não queria que ela se esgotasse numa publicação simples no outro dia. Isso foi feita colhida essa imagem a semana passada. Aí a gente pegou um repórter mais experiente, botou em dupla com a repórter que tinha ido, estagiária, até para poder desenvolver o texto dela melhor. E eles fazendo essa matéria que voltou na casa das pessoas que foram fotografadas para poder se aprofundar e não ficar só na foto do jornalismo superficial e poder contar mais uma história desse absurdo aí. Como é que funciona o plantão e as folgas e um assunto super importante que é o salário? Ganha mais do que repórter, normalmente? Normalmente, porque todo fotógrafo ele já é contratado por extensão de jornada, de 60 horas. O jornalista, o fotógrafo, a carga horária semanal dele é de 5 horas por dia, durante 6 dias, 30 horas por semana. Então é contratado já 60 horas que faz aquele cara fazer 42 horas na semana, que daria 7 horas por dia, de segunda a sábado. Só que a gente não sabe se o cara vai trabalhar no sábado ou no domingo. Hoje é que a galera soube, se vai trabalhar no sábado ou no domingo, você vai folgar. A gente faz um esquema, tanto no dia a dia de plantão, onde a gente destina cada fotógrafo para cada editoria, por exemplo. Com licença. Imediato para conseguir cobrir a notícia. Se acontecer de chegar na hora e ter acabado, mas aconteceu de jeito. E como é que você vai conseguir a foto da matéria? Isso que está acontecendo na matéria. Vai
protesto? Aqui foi, é muito chato, aqui aconteceu, aqui eu fui, a foto boa. O ideal é que se tenha a foto do momento, mas você tem, houve um protesto, você chegou lá, o bombeiro já apagou, não tem mais fogo, só tem água no chão, você vai fotografar, porque não tem dizer que o protesto acabou, aí é a construção do texto, né? Mas aí cabe ao fotógrafo tentar traduzir aquilo numa imagem, aí ele vai trazer uma gama variada de imagens para poder a gente escolher na hora do fechamento uma imagem que vai compor a capa, se vai para a capa e quais as imagens que vão entrar na edição. Eu queria saber também a relação do fotógrafo e o canetinha. É o retratista de canetinha. Como funciona? E qual os comportamentos assim, que mais irritam os fotógrafos? Tem um limite. Não, eu acho que assim, tudo é questão de simbiose e empatia, né? A gente não pode querer que todo mundo seja azul, nem vermelho, nem amarelo, é justamente dessa diversidade que você... Então assim, você tem, logicamente que a gente tem preferências pessoais, mas profissionais a gente não pode, não deve ter. Mas aí é aquela coisa, o tempo é que lhe dá isso, porque eu já trabalhei com repórteres aqui que a gente não precisava nem falar um com o outro quando estava numa pauta, bastava um olhar para o outro, que o outro já sabe o que quer dizer. O cara falou uma coisa, você olha para o outro, rapaz, pegou pelo pé e dali já vai o deslogo. Então é muito dessa simbiose, mas logicamente que você tem alguns repórteres que eles têm muito mais preocupação com a fotografia do que outros que voltam da rua e vão escrever seu texto e não sabem qual material tem colhido. Se você observar os melhores repórteres, os melhores textos, ele tem essa preocupação de antes de vir até a fotografia, de sentar, editar junto, fazer primeiro uma pré-edição junto com o fotógrafo, depois sentar junto com o editor de fotografia, os editores vão ser ali, e para se construir um texto justamente que emocione. Que você tenha no texto um texto casado com foto, né? Então assim, existe muito isso. O repórter que não é à toa que os cadernos especiais da gente saem da forma que saem, que é uma coisa muito mais bem trabalhada do que a coisa do dia a dia. Quando acontece isso, a fotografia que vai entrar no final depende do texto que vai entrar. Depende, porque assim, é muito uma coisa casada, sabe? Assim, o editor de cidades, por exemplo, que é o grande carro-chefe, quando vai desenhar, ele já sabe mais ou menos o que é que a gente fez durante o dia. Aí no final do dia a gente vai sentar, entrar no sistema, ver o que é que foi desenhado e a gente fica à vontade de associar as fotos àquela matéria. Logicamente que você tem uma indicação de por onde deve ir, o texto, se está na área, você dá uma lidinha no texto para ver o que é que casa. Mas a ideia não é que a fotografia ela referente ao texto, a fotografia seja uma coisa a mais. É uma coisa que você não consegue expressar no texto. Eu acho que você tem que ter a segurança de que seu texto ele seja por si só seguro, que não precisa de uma fotografia para poder mostrar que aquilo é verdade. E a fotografia chega dando coisa a mais ou até mesmo reafirmando aquilo que você colocou no texto. Mas não ficar com aquela noção de que foto é para referendar texto. O texto não é para referendar foto. Logicamente o casamento das coisas é uma situação perfeita, mas aí você, jornalismo é dinâmico, cada caso é um caso.